o ordenamento jurídico. Ou seja, quem não tem dinheiro não tem direito de morar. Até os cachorros aqui de Canoas têm uma toca onde se meter. E talvez tenha muita gente que não tem o suficiente para adquirir o seu espaço. Mas nós vamos ver no ordenamento jurídico, sem mágica, sem figuração, o que nós estamos desperdiçando de defesa desse direito pelas pessoas que não têm dinheiro. O terceiro conflito é entre os chamados direitos patrimoniais e os direitos sociais. Aqui nós estamos em plena realidade jurídica. Enquanto os direitos patrimoniais têm autonomia para serem exercidos independentemente do poder público, porque direitos patrimoniais, como o próprio nome está dizendo, são os direitos próprios de quem tem o dinheiro, de quem tem a riqueza, né? Os direitos sociais, todos eles, todos, dependem da participação popular, da pressão da participação popular sobre o poder público. Enquanto nos direitos patrimoniais o poder público pode se omitir, nos direitos sociais ele tem a obrigação de agir. Então, todos aqueles direitos do artigo 6º da Constituição, alimentação, moradia, saúde, transporte, segurança, previdência social, todos aqueles direitos dependem do poder público. E aqui nós tivemos uma demonstração de como o poder público quer essa participação popular para sentir justamente aonde estão as necessidades e aonde ele deve agir. Aqui também nós vamos ver como o ordenamento jurídico nos apoia, gente. O quarto conflito, aqui eu vou rir um pouquinho, porque vocês já têm certeza que vão rir também, é entre as ideologias presentes na cultura e as finalidades do serviço prestado ao povo. Se no segundo conflito era econômico, aliás, no primeiro conflito era social, no segundo era econômico, no terceiro, entre os direitos patrimoniais e sociais, o conflito era jurídico, nesse quarto conflito, ele é eminentemente político. E a realização da Conferência das Cidades, seja na cidade, seja no Estado, seja na União, tem justamente a finalidade de empoderar os direitos humanos fundamentais sociais que as ideologias, às vezes, prendem em determinados aparelhos. Não, eu discuto contigo porque tu não é católico, aí entra a religião, entra toda a cultura, né? Eu discuto contigo porque tu é do outro partido, eu discuto contigo e discordo de ti porque tu tem uma outra, tu é comunista, tu é marxista, tu é capitalista, né? Eu gostei demais dessa última exposição dos conceitos, porque lá nós temos a obrigação de dizer exatamente o que estamos pensando e verificar como podemos superar isso, porque o problema político é uma frente de atuação que pode inviabilizar determinadas demandas populares por questões menores, questões ideológicas, às vezes questões até de cunho religioso, né? Lá em Porto Alegre nós estamos enfrentando um problema sério, por exemplo, no alargamento da Avenida Tronco, porque as casas de religião, com muita razão, estão reclamando do alargamento da Avenida Tronco na medida em que essas casas de religião não estão sendo contempladas no destino a ser dado àquelas áreas. Vocês vejam que os problemas relacionados com o espaço urbano envolvem essa gama enorme de possibilidades de atuação e que nós, nessas conferências da cidade, podemos ajudar a eliminar. O déficit de liberdade e igualdade que se
se verificam nesses conflitos tem que ser vencido por um valor extraordinário que não é exclusivamente cristão, que é o valor da solidariedade. A Constituição italiana, gente, muito antes de nós, no artigo 2º, estabeleceu como princípio básico da República Italiana o da solidariedade. Nós não temos na Constituição brasileira isso. E a solidariedade é fundamental à cobrança da função social da propriedade. E aqui vou entrando já no nosso tema mais ligado à regularização fundiária e à função social da propriedade. Esse microfone que eu estou usando, ele é um instrumento. Vamos transformar esse microfone no solo urbano de Canoas. Ele não tem a mínima utilidade se não houver som. Exatamente o som está aqui como o social desse instrumento. Ele não tem o mínimo sentido, o solo urbano não tem o mínimo sentido, não tem qualquer sentido se não abrigar a possibilidade daqueles direitos sociais todos a que eu fiz referência, especialmente o da moradia. Eu vou me centrar mais na moradia, porque está mais ligada à minha herança de ligação com o solo. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns artigos do Estatuto da Cidade, tanto sobre regularização fundiária, como sobre função social da propriedade, que mostram em que medida o Estatuto da Cidade, essa Lei 10.241, ela fornece os elementos fundamentais para a gente poder verificar no espaço urbano de Canoas onde é que a propriedade privada não está cumprindo a sua função social e onde é que a propriedade privada está ajudando essa função. Eu vou ler só o parágrafo único do artigo 1º do Estatuto da Cidade. Diz assim, ó: para todos os efeitos, essa lei denominada Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo. O uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Então a propriedade privada ainda continua ocupando um espaço urbano com interesse puramente individual? Pela lei, não. A função social da propriedade invoca, determina, manda que seja em prol do bem coletivo. Vazio urbano sem utilização não está cumprindo função social. E para fazer um gancho com o Código Civil, gente, a mídia, quando uma população carente, miserável, pobre, ocupa um latifúndio desse, um vazio urbano que desobedece, que viola a lei, a mídia diz que aí quem está violando a lei é o ocupante. No entanto, o artigo 188, eu nunca vi esse artigo ser citado por nenhum juiz que julga ação possessória. Ele está em vigor desde 1916, com pequenas modificações. Ele entrou no Código Civil novo de 2001, né? Mas lá está dito no artigo 188, que eu de tanto citar, já sei mais ou menos decoro, né? Que não constitui ato ilícito. Não constitui ato ilícito. Aí o artigo 1º, aquele que vocês todos conhecem, o inciso 1º do artigo 188. O ato praticado em legítima defesa, exercício regular de direito, essa coisa toda. E no inciso 2º,
não constitui ato ilícito a destruição, a deterioração ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. A pobreza, a miséria, a falta de teto, a falta de alimentação, gente, a falta de saúde, de transporte, segurança, de todos os direitos sociais, são todas elas formas que estabelecem perigo iminente. São emergências que o senador Cristóvão Buarque, num livro extraordinário da Segunda Abolição, mostra com muita propriedade que fração de unidade do orçamento da União cobriria o país de casas. Fração de unidade, bom, aí não é fração de unidade, é até 2%. 2% do orçamento da União realizaria a reforma agrária em 5 anos. Portanto, as prioridades relacionadas com as verbas orçamentárias, com o dinheiro público, seria a primeira forma de impor punição ao descumprimento da função social da propriedade. Porque assim